se eu te dissesse que implorar por atenção é a forma mais rápida de garantir que nunca a terá? Você já parou para pensar por que valoriza tanto a opinião de alguém que provou, com atitudes, que não valoriza você? Pense nisso. Você já sentiu o peso gelado de uma porta fechando bem na sua cara? Aquele silêncio cortante de uma mensagem visualizada e não respondida? Ou a amargura de ser deixado de lado em um projeto que você deu o sangue para realizar? A rejeição é uma das dores mais primitivas que o ser humano pode enfrentar. Ela sussurra no seu ouvido que você não é bom o suficiente, que seu valor depende do olhar do outro. Mas, e se eu te dissesse que esse não que você recebeu é na verdade um presente embrulhado em desinteresse? O imperador filósofo Marco Aurélio nos ensinou que nada que vem de fora tem o poder de tocar a sua alma, a menos que você permita. Hoje vamos mergulhar na arte estoica de virar o jogo. Vamos transformar o desprezo alheio em uma fortaleza de autoestima e o silêncio em uma arma estratégica de poder pessoal. Ao assistir este vídeo até o final, você não apenas aprenderá a lidar com a rejeição sem derramar uma gota de suor emocional, mas descobrirá o método exato para usar a indiferença alheia como o combustível definitivo para se tornar uma pessoa tão segura e autossuficiente que a aprovação dos outros passará a ser para você um detalhe irrelevante. Prepare-se para retomar o controle da sua narrativa e transformar cada porta fechada no degrau que faltava para o seu sucesso. Para dar o primeiro passo nessa jornada, precisamos compreender o pilar mais fundamental do pensamento estoico: a distinção entre o que depende de nós e o que não depende. Imagine que você está em um barco no meio de uma tempestade. Você pode controlar a posição das velas, a firmeza das suas mãos no leme e a sua coragem, mas você jamais terá controle sobre a força do vento ou a fúria das ondas. A rejeição é exatamente como esse vento. Quando alguém escolhe ignorar você, subestimar suas capacidades ou simplesmente se afastar, essa decisão pertence inteiramente ao território do outro. É um reflexo das inseguranças, dos valores e do momento de vida dele, e não uma sentença sobre quem você é. A verdadeira tragédia não é ser rejeitado, mas sim entregar a chave da sua felicidade nas mãos de alguém que não soube te valorizar. Se você se desespera, se busca explicações ou se humilha implorando por uma migalha de atenção, você está declarando que o seu valor é flutuante e depende da bolsa de valores do ego alheio. O filósofo Marco Aurélio nos lembra que a nossa mente é uma cidadela invencível. Nada pode invadi-la a menos que abramos os portões. Portanto, a resposta mais relevante e poderosa diante da indiferença é a aceitação radical. Aceitar não significa ser passivo ou fraco. Significa ter a sabedoria de dizer a si mesmo: eu fiz a minha parte, agi com integridade e ofereci o meu melhor. O que o outro faz com isso não é mais problema meu. Ao internalizar essa lógica, você retira o alvo do seu peito. A rejeição para de ser um ferimento e passa a ser apenas um dado informativo sobre o ambiente ao seu redor. Você para de gastar energia tentando consertar a percepção dos outros e redireciona toda essa força para a única coisa que realmente pode mudar o seu destino: as suas próprias ações. A partir de agora, entenda que a sua paz interior é um território sagrado demais para ser perturbado pelo desinteresse de quem quer que seja. Quando você para de lutar contra o que não controla, você finalmente se torna livre para construir uma versão de si mesmo que é, por natureza, inabalável. Com essa base mental estabelecida, a pergunta que surge é: como agir na prática quando o desprezo bate à porta? É aqui que entra o poder transformador do silêncio e da reserva emocional. No calor da rejeição, nosso instinto mais primitivo nos empurra para a reação. Queremos confrontar, queremos provar que estamos certos, ou pior, queremos consertar o que foi quebrado enviando mensagens, fazendo ligações ou buscando justificativas. Mas entenda uma coisa: cada vez que você persegue alguém que se afastou, você está apenas confirmando para essa pessoa que ela tinha razão em te deixar para trás. Você está comunicando sem palavras que ela é o prêmio e você é apenas o competidor desesperado. O silêncio estoico não é um jogo infantil de gelo ou uma tentativa de manipulação para fazer o outro se arrepender. É algo muito mais profundo.
É um manifesto de autorrespeito. Quando você escolhe o silêncio diante da indiferença, você está protegendo a sua energia. Você está dizendo a si mesmo que o seu tempo e as suas palavras são valiosos demais para serem desperdiçados com quem não está disposto a ouvir. Esse silêncio é uma retirada estratégica para a sua própria fortaleza interna. Em vez de inundar o vazio com ruído emocional, você permite que o vácuo exista. E é nesse vácuo que a outra pessoa é forçada a encarar a própria decisão e, mais importante, onde você encontra espaço para recalibrar seus objetivos. Mas atenção, esse silêncio deve ser acompanhado de uma postura de dignidade, não de amargura. Se você encontrar essa pessoa, seja educado, seja cordial, mas mantenha sua reserva. Não entregue a ela o mapa das suas emoções. Mostre que a sua vida continua vibrante, focada e produtiva, independentemente da presença ou da aprovação dela. Ao agir assim, você inverte o campo de força. A curiosidade alheia começa a crescer porque eles esperavam ver você desmoronar, mas encontraram alguém centrado e sereno. Essa presença social inabalável é magnética porque demonstra que você possui algo que raríssimas pessoas têm hoje em dia. Uma base de valor que não vem de fora, mas de um compromisso inegociável com a sua própria evolução. O silêncio é o seu escudo. A sua excelência contínua será a sua resposta. Agora que você blindou sua mente com a aceitação e protegeu sua dignidade com o silêncio, é hora de converter a tensão acumulada em movimento. A rejeição, por mais fria que pareça, é uma das fontes de energia mais potentes que existem, se você souber como canalizá-la. Em vez de permitir que essa força se transforme em ressentimento, que é um veneno que você bebe esperando que o outro morra, você vai realizar uma verdadeira alquimia emocional. Você vai pegar cada não, cada olhar de desprezo e cada porta fechada e transformar isso no combustível de alta octanagem que alimentará sua busca pela excelência. O estoicismo nos ensina que a melhor vingança é ser o oposto daquele que causou o dano. Mas vamos levar isso além. A melhor resposta é uma vida de sucesso tão evidente que não precise de explicações. Se alguém duvidou da sua competência, não perca tempo discutindo. Use as horas que você gastaria reclamando para dominar uma nova habilidade, para treinar seu corpo com mais intensidade ou para finalizar aquele projeto que estava engavetado. Enquanto o mundo pensa que você está sofrendo pelos cantos, você está, na verdade, reconstruindo suas bases em silêncio. É uma revolução interna onde cada gota de suor e cada minuto de foco são dedicados a construir uma versão de si mesmo que a pessoa que te rejeitou sequer teria acesso hoje. Essa transmutação exige que você pare de ser um espectador da própria dor e se torne o arquiteto do seu progresso. Não se trata de provar algo para os outros, embora os resultados naturalmente farão isso por você. Trata-se de provar para si mesmo que sua vontade é soberana. Quando você foca obsessivamente no seu autodesenvolvimento, a rejeição deixa de ser um fardo e passa a ser um cronômetro, um lembrete de que o tempo está passando e que você tem um potencial grandioso para lapidar. Com o tempo, você olhará para trás e agradecerá àqueles que te deixaram de lado. Porque foi o vácuo que eles deixaram que te deu o espaço necessário para crescer, e foi a resistência que eles impuseram que te deu a força para se tornar o gigante que você é agora. A partir de hoje, suas conquistas serão o eco ensurdecedor do seu silêncio. Para coroar essa transformação, precisamos adotar uma perspectiva que separa os sábios dos que apenas sobrevivem. O conceito de amor ao destino. Muitas vezes enxergamos a rejeição como uma parede intransponível, um erro no roteiro da nossa vida que não deveria ter acontecido. Mas o olhar estoico nos convida a ver cada revés como um redirecionamento necessário. Imagine que a vida é um fluxo contínuo de eventos e, às vezes, o universo fecha uma porta não para te punir, mas para impedir que você entre em um lugar onde você não seria valorizado, onde seu talento seria desperdiçado ou onde sua paz seria destruída. O não que você recebeu hoje pode ser o livramento de um caminho medíocre que você ainda não era capaz de enxergar. Essa mudança de mentalidade é o que chamamos de transformar o veneno em remédio. Quando você para de lamentar o que perdeu, você finalmente ganha olhos para ver o que está ganhando. A rejeição limpa o cenário da sua vida.
Ela remove os figurantes e as distrações, deixando apenas o espaço vazio para que algo verdadeiramente grandioso seja construído. É um convite para você se redescobrir, para testar novos horizontes e para buscar conexões que estejam em sintonia com a sua nova frequência de alto valor. Cada experiência de exclusão é, na verdade, um teste de resiliência que te torna mais adaptável, mais empático e muito mais preparado para as oportunidades reais que estão por vir. Portanto, em vez de encarar a rejeição como o fim da linha, aprenda a celebrá-la como um ponto de virada. Agradeça pela clareza que o distanciamento alheio te proporcionou. Se o mundo te retirou de um círculo, é porque o seu lugar é em uma esfera superior. Ao abraçar o seu destino com essa confiança, você para de ser uma vítima das circunstâncias e assume o papel de protagonista da sua própria história. Você entende que nada é por acaso e que cada cicatriz de uma porta fechada é, na verdade, a marca de uma batalha vencida contra a sua própria carência. Siga adiante com a cabeça erguida, sabendo que o universo não te nega coisas, ele apenas te reserva o que é genuinamente seu. O que ficou para trás não te servia. O que está à frente é o que você foi moldado para conquistar. Muitas vezes, a nossa primeira reação ao ser ignorado é dobrar a aposta. Queremos entender o porquê. Queremos ser notados. Queremos preencher aquele vazio com explicações. Mas existe um conceito fundamental que você precisa aplicar agora: o custo de oportunidade. Cada minuto que você passa checando o celular para ver se aquela pessoa visualizou sua mensagem, ou cada hora que você gasta remoendo o que poderia ter dito para ser mais interessante, é um tempo precioso que está sendo roubado do seu próprio progresso. Você está literalmente financiando o ego de quem te rejeitou com a moeda mais valiosa que possui: a sua atenção. Retirar a atenção de quem não te valoriza não é um ato de vingança ou um joguinho de desinteresse. É uma gestão inteligente da sua própria vida. Quando você decide ignorar de volta, você está emitindo um manifesto de alto valor. Você está declarando que a sua energia é um recurso limitado e que ela só será investida onde houver retorno, respeito e crescimento. É uma troca de prioridades. Em vez de desperdiçar neurônios tentando decifrar o silêncio alheio, use esse exato momento para completar uma série de exercícios, para estudar um novo idioma ou para avançar 3 páginas naquele livro técnico que vai te colocar à frente na sua carreira. Entenda que o desinteresse do outro é, na verdade, um espaço livre que se abriu na sua agenda, enquanto a outra pessoa acredita que você está estagnado, esperando por ela. Você está nos bastidores construindo uma base de competência e força. Quando você para de perseguir, você começa a caminhar. E nessa caminhada, você descobre que o tempo que você antes implorava para que os outros te dessem é o mesmo tempo que você precisava para se tornar alguém que não precisa mais implorar por nada. Transforme o vazio da rejeição em produtividade bruta e veja como o seu valor dispara quando você para de colocá-lo em liquidação. Para que essa armadura seja completa, você precisa aprender a dominar o que acontece no intervalo entre o golpe e a dor. A verdade nua e crua é que a rejeição só dói porque ela costuma tocar em feridas que já estavam abertas dentro de você. Quando alguém te ignora e você sente aquele aperto no peito, não é o comportamento da pessoa que está te ferindo, mas sim a sua própria insegurança sussurrando que ela talvez esteja certa. É aqui que você deve erguer o escudo da serenidade estoica através de um conceito chamado a pausa. Entre o estímulo, que é o ato de ser rejeitado, e a sua resposta, existe um espaço sagrado. É nesse pequeno intervalo de tempo que reside a sua liberdade e o seu poder. Se você reage imediatamente com raiva, tristeza ou cobrança, você entregou as chaves da sua paz interior para outra pessoa. Você se tornou um fantoche cujos fios são puxados pelo desinteresse alheio. Mas ao praticar a pausa estoica, você recupera o controle. Quando sentir o impulso de reagir, pare. Pergunte a si mesmo: por que isso está me afetando? Eu realmente perdi algo valioso ou apenas o meu ego foi ferido? Ao manter a serenidade, você desativa a arma do outro. A indiferença alheia perde o poder quando encontra uma mente que não se abala. Entenda que a sua resposta emocional é a única coisa que ninguém pode tirar de você sem o seu consentimento.
Trate a rejeição como se fosse um barulho de trânsito lá fora. Algo que acontece, mas que não tem nada a ver com a sua essência. Quando você para de dar aos outros o poder de ditar o seu humor, você se torna perigosamente livre. Essa calma não é frieza, é autodomínio. É a prova máxima de que você é o único senhor da sua fortaleza interna e que nenhuma opinião externa tem permissão para desestabilizar o que você construiu por dentro. Para que a rejeição perca definitivamente o poder sobre você, é preciso construir o que chamamos de uma vida transbordante. O grande erro da maioria das pessoas é viver em um estado de carência, como se fossem um copo vazio esperando que a atenção ou o amor de alguém venha preenchê-los. Quando você vive assim, qualquer gota de desprezo parece uma seca devastadora. Mas o estoicismo nos convoca a inverter essa lógica. Você deve trabalhar em si mesmo até que sua vida seja tão cheia de propósito, hobbies, metas e conexões reais que a aprovação de qualquer pessoa se torne estatisticamente irrelevante. Imagine a sua vida como uma fortaleza cercada por muralhas de autossuficiência. Dentro dessa fortaleza você tem seus projetos, sua saúde física, seus estudos e um círculo leal de pessoas que realmente te valorizam. Quando alguém decide te rejeitar, essa pessoa está apenas escolhendo não entrar na sua fortaleza. E o que isso muda na estrutura das suas muralhas? Absolutamente nada. A sua felicidade não pode ser um hóspede na casa dos outros. Ela deve ter residência fixa dentro de você. Ao cultivar uma vida rica em interesses, desde aprender um instrumento até focar em uma promoção ou dominar uma nova disciplina esportiva, você cria tantas fontes de gratificação que a opinião de um terceiro perde o peso. Essa independência de validação é o estado mais alto de liberdade que um ser humano pode alcançar. Quando você transborda, você não busca nos outros o que te falta, mas compartilha com eles o que você já tem de sobra. Se alguém não quer participar dessa abundância, o problema é puramente dele. Você não implora por atenção porque sabe que o seu tempo é um banquete e quem perde o convite é que sai com fome. Essa postura de quem vive intensamente por conta própria não é arrogância. É a consciência de que você é o arquiteto do seu próprio universo. Ao parar de esperar que o mundo te dê permissão para ser feliz, você descobre que já tem tudo o que precisa para ser inabalável. A partir de hoje, a sua relação com a palavra não mudou para sempre. O que antes parecia um abismo de insegurança, agora se revelou como o terreno sólido onde você começará a construir a sua grandeza. Lembre-se, cada vez que alguém o ignora ou o subestima, essa pessoa está apenas te devolvendo o controle da sua própria vida e o tempo necessário para você investir onde realmente importa. Você não é uma vítima das circunstâncias, mas o mestre das suas respostas. A sua fortaleza interna não depende de portas abertas por terceiros, mas da capacidade de manter a sua luz acesa, mesmo quando o mundo ao seu redor parece mergulhado na indiferença. Chegar até aqui não é para qualquer um. Em um mundo viciado em dopamina e aprovação barata, você escolheu o caminho mais difícil, o da autossuficiência. Eu reconheço a sua força. O fato de você ter ouvido cada palavra deste vídeo prova que você não faz mais parte da massa que implora por migalhas de atenção. Você agora carrega a semente de uma soberania que poucos ousam cultivar. Mas eu te deixo com uma provocação. Se a rejeição de alguém pode destruir a sua paz, quem é o verdadeiro mestre da sua vida? Se você ainda depende do sim de outra pessoa para se sentir inteiro, você ainda é um prisioneiro, mesmo que as grades sejam invisíveis. A verdadeira liberdade não é ser amado por todos, mas ser tão fiel a si mesmo que a indiferença do mundo se torne o seu maior aliado. Como um ato simbólico de rebeldia contra a carência emocional e de consciência sobre o seu próprio poder, eu te convido a uma ação silenciosa. Escreva nos comentários a frase: "Minha fortaleza é interna". Ao digitar essas palavras, você está selando um compromisso com a sua alma e sinalizando para o algoritmo que este conteúdo pertence aos fortes. Inscreva-se e aperte o botão de gostei, não como um simples clique, mas como um gesto de resistência. Cada interação sua é uma mensagem ao sistema de que a sabedoria milenar ainda respira em um mundo superficial.
E se você sente que está pronto para deixar de ser um estudante da vida e se tornar um mestre do próprio destino, aceite o desafio. Torne-se membro deste canal. Não é apenas uma assinatura, é um pacto de sangue com a sua evolução, um compromisso financeiro e simbólico com a filosofia que te torna inabalável. Mostre ao destino que você não está aqui para pedir permissão, mas para ocupar o seu lugar de direito. Lembre-se, o universo não te tira nada sem te oferecer o espaço para algo maior. A verdadeira perda é permanecer o mesmo enquanto a vida te convida a crescer.